Pai bondoso, nos ilumine nessa noite, que possamos ter luz, ter paz e tranquilidade. Protegendo-nos de todos os males. Amém. Amém. Gente, muito boa noite. Coube a mim falar sobre algo muito conhecido de todos vocês: o trigo e o joio. Está lá em Mateus 13, 24 a 26 e depois 30. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, apareceu também o joio. Os homens então perguntaram se o Senhor não ia querer que o arrancasse. E o Senhor respondeu: não, para que não suceda que, arrancando o joio, arranqueis com ela também o trigo. Deixai crescer juntos até a ceifa, e por ocasião dela direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Mateus, como disse, 13, 24 a 26 e 30. Perfeito? É sobre isso que nós vamos falar. O que é o joio? Todos sabem o que é o joio? Joio é uma planta anual gramínea que infesta searas e, misturada com as outras plantas boas, as prejudica e as deprecia. Isso é o joio. Joio é uma gramínea. E o que é o trigo? É uma erva também anual, da mesma família das gramíneas, e tanto o trigo quanto o joio se parecem muito quando brota. Mas enquanto a semente do trigo serve para fazer farinha, para produzir pão, a semente do joio não é sequer para comer. Em meio a um campo de trigo, o joio é uma erva daninha. Foi isso que Jesus falou. A separação do joio e do trigo. Assim, seria muito natural a gente entender que nós gostaríamos de, na nossa seara, tirar todo esse joio que é daninho. Ele é um empecilho para o trigo. O joio rouba espaço e alimento do trigo. Entretanto, antes de amadurecer, o joio é muito difícil de se distinguir do trigo. Ainda por cima, suas raízes entrelaçam e seus ramos se misturam com o trigo. Por isso, seria muito difícil arrancar o joio sem arrancar o trigo. Por isso, podemos dizer que o trigo possui a essência, o joio, a aparência. O trigo produz muito frutos e alimenta as pessoas. O joio nada produz. É inútil que, se ingerido, é como veneno. É nocivo ao homem. Por isso, podemos dizer que o trigo possui essência. O joio, a aparência. O trigo produz muito frutos e alimenta as pessoas. O joio não produz nada. Em razão dessa explicação dada aos dois elementos apresentados por Jesus, muitas interpretações são feitas.
E temos certeza de que todas elas são corretas e trazem esclarecimento a todos aqueles que procuram seguir os passos do Mestre. É bom que se diga que esse ensinamento parece de uma nitidez meridiana. O campo somos nós, a humanidade. O semeador é Jesus. A semente de trigo, os ensinamentos do Mestre. E, finalmente, a erva má, as interpretações capciosas de seus textos. Deu para entender? Diz ainda o texto que os homens dormiram. Isso é, deixaram de orar e vigiar, permitindo que o erro ganhasse raiz. Dessa forma, apresentaremos agora, junto com todos vocês, uma análise do ensinamento conhecido como o trigo e o joio. Para darmos início, devemos lembrar o que já afirmava Tiago em 5 pontos. Tiago é um dos apóstolos que escreveu algo que está no Novo Mandamento, no número 5, 20, que é o pecador que salva o pecador. E se aquele que se fizer converter a um pecador do erro, do seu descaminho, salvará a sua alma da morte e cobrirá a multidão dos pecados. E foi lendo Tiago que nos posicionamos a dar uma interpretação no sentido de nos referirmos não à coletividade, mas a cada um de nós de per si, ou cada um de nós isoladamente. E comecei a introduzir nossa tese baseada em uma história com ES, não com HIS. Perfeito? Uma história. A fim de consolidar o pensamento que nós queremos transmitir. Moderador, alguma pergunta por aí até agora? Positivo. Quando quiser, é só mandar. Eis a história. Agora eu vou ler a história porque você sabe como é que é. Uma mãe leva seu filho pré-adolescente para o laboratório do pai, que é um cientista, para que o mesmo o cuidasse quando ela fazia as compras necessárias ao lar. Ao chegar a criança levada, mexia em tudo. Nos apontamentos do pai, que nada mais fazia do que colocar em ordem a bagunça do filho. Estava o pai, como cientista, estudando a forma de como o mundo pudesse ser melhorado, onde as dores seriam menores, os crimes menos constantes, onde a paz pudesse reinar em todos os locais onde o homem estivesse. Mas naquele instante desesperado, pensou no que poderia fazer para deixar seu filho entretido enquanto a mãe não voltava. Neste momento, avistou uma revista onde era retratado um mapa mundi. Destacou a folha da revista, recortou-a como um quebra-cabeça e então pediu ao filho para que o montasse. O filho recebeu aqueles pedaços de papel e foi atender o pedido do pai, que, satisfeito, ficaria pelo menos por algumas horas, podendo assim voltar ao projeto em que estava trabalhando.
O filho recebeu aqueles pedaços de papel e foi atender ao pedido do pai. Ah, não, isso eu estou repetindo. Entretanto, decorrido algum tempo, muito pouco tempo, vê a criança com o mapa mundi totalmente montado, deixando o pai perplexo, perguntando como teria conseguido, em tão curto espaço de tempo, fazer aquilo. Inquirido pelo pai, a criança respondeu com a mais pura verdade que não soube montar um mapa, mas percebeu que havia na página anterior, ou por trás do mapa, uma figura de um homem. E o homem ele sabia mudar. Assim, ele endireitou a figura conhecida e, logicamente, o mapa foi montado. Nesse instante, o cientista percebeu que não é endireitando o mundo, mas fazendo com que o homem se percebesse como aquele que pode se modificar. E com isso, modificado o homem, o mundo seria mais feliz, com todas as ideias que poderiam ser melhoradas, onde as dores seriam menores, os crimes menos constantes, onde a paz pudesse reinar em todos os locais onde o homem estivesse. Todo esse preâmbulo que fizemos até agora foi feito para que não falemos dos outros, que não falemos de uma coletividade, mas de cada um de nós. Falemos de outra forma, por um outro prisma, onde o trigo seria o amor que Deus deu a cada uma de suas criaturas, a cada um de seus filhos, permitindo a que cada ser já trouxesse consigo tudo o que há de bom no universo. Dessa maneira, o homem é o campo semeado por Deus com a mais pura semente conhecida por nós como trigo. Então, falemos, pois, que nós somos o trigo. Porque recebemos disso de Deus. A mais pura semente. A semente mais conhecida do homem desde que o homem se tornou consciente. O trigo, que participou lá de trás, da época do Moisés até hoje, perdura o trigo alimentando o povo. Pode falar, Marcelo. Boa noite, já tem 2 perguntas aqui, pode fazer? Pode, mas, por favor, eu não sei se eu estou escutando baixo aqui, mas eu estou escutando baixo, tá? Está falhando? Não, pode fazer. A minha voz está baixa, gente, que incrível. Está baixa. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Bom, para mim aqui está tudo bem alto. Se ficar muito baixo, vocês falam que eu vou tentar falar mais alto, porque está tudo normal aqui. Não, tudo certo. Vou abrir o chat aqui de novo. Como pode o joio não ter nenhuma serventia, não ser útil, se tudo criado pelo Pai tem o seu papel aqui? Eu vou deixar para responder isso depois, posso? Porque eu estou fazendo uma linha, estou seguindo, tendo segmento. Se eu responder agora, quando eu for falar no segmento, nós nos perderemos. Mas fica consignada a pergunta, porque se não for entendido, a gente voltará. Tá certo? Muito Posso bem. fazer a próxima? Pode. Pode? Então, umas Então, 10, né? ainda a voz, né? Tá conseguindo ouvir direitinho? Não, mas deu para ouvir, gente.
Então, pela leitura, eu devo começar por onde eu conheço para depois chegar no complexo? Essa é a pergunta. Deu para ouvir? Tudo eu começo pelo que eu conheço. Tudo que eu começo é pelo que eu conheço. A partir do momento que eu vou exercitando aquilo que eu conheço, eu vou, então, colocando algo que vai dar complexidade, muitas vezes, a esse conhecimento. Mas é sempre notável nós começarmos com o pé no chão. É sempre notável a gente começar por aquilo que já descortinamos. Tá certo? Tem mais? Enquanto é só. Obrigada. Então tá bom. Agora, por outro lado, nós devemos pensar que o maior inimigo do homem é o próprio homem. Então, quando Jesus falou em inimigo, ele falou que os homens dormiram. Lembra? Os homens dormiram. Quer dizer, não ficaram em vigilância. Por isso, o maior inimigo do homem é o próprio homem, que colocou junto ao trigo, em seu próprio campo, em sua própria seara, o joio que tanto se fala nos outros. E se esquecendo que nós somos aqueles que mais os plantam. E não satisfeitos, os replantamos. O que seria, então, esse joio? O que seria esse joio em nós? Deus nos deu o trigo perfeito, todo perfeição. Nós encontramos o joio. Será que o joio, nós podemos dizer que o joio nada mais é do que o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, os nossos preconceitos, a nossa presunção, nossos sentimentos menos edificantes que conseguimos plantar na nossa seara? Seria isso? Podemos dizer, então, que o joio é tudo isso? Então, voltando à pergunta que você me fez, você viu como o joio é importante? Tanto é importante que o próprio mestre falou para que nós não o retirássemos. Não foi assim que ele falou? Que nós não o retirássemos? Só o retiraríamos na época correta, na época certa, na época da ceifa. Então, Deus criou o joio com uma finalidade. Quem sabe este joio não seja tudo aquilo que nós necessitamos para que a gente aprenda, mesmo com a dor, a fazer as nossas modificações. Fala de apoio. Eu posso colocar que o joio são os obstáculos que nós encontramos perante a vida? Eu acho que não. Eu, particularmente, acho que não. O orgulho não é nosso obstáculo. O orgulho é criação nossa. E nós já vimos que o orgulho
de uma certa forma, em um dado momento, ele é muito importante para o ser. O egoísmo, a vaidade. O obstáculo ele existe. O obstáculo é criado por nós. Sim, nós nos permitimos, pela ação e reação, fazer com que a vida nos traga isso que você chama de obstáculo, para que a gente aprenda. Repare bem, para que a gente aprenda. Mas não como um obstáculo como o joio. Para mim, é meu modo de enxergar. Respondi, Andressa. Fala, moderadora. Tem uma pergunta aqui, Joel. Joios são nossas imperfeições? Podemos dizer que sim, orgulho, vaidade, seriam nossas imperfeições. Perfeito? A Adriana fez uma colocação: o joio pode ser considerado uma referência para que cresçamos sem nos contaminarmos? Aliás, uma pergunta, desculpa. O joio pode ser considerado uma referência para que cresçamos sem nos contaminarmos? Não entendi a pergunta, não, Adriana. Quer fazer, Adriano? Porque você veio falando conosco que no início o joio e o trigo eles eram iguaizinhos, certo? E no momento em que que foi se crescendo, cada um foi se diferenciando. Eu estou colocando a outra pergunta que eu já estou fazendo embaixo. Mas assim, ambos foram se diferenciando. Eu fiquei imaginando o seguinte: o joio, ele traria bastante dificuldade para o trigo para crescer, porque as raízes, né, elas se alastram, aquela coisa toda. Então, eu fiquei imaginando se o joio ele não seria uma referência para nós, com as dificuldades que estariam vindo ao redor, para que a gente possa se fortalecer e crescer, entendendo que não deveria ser daquela forma. Entende? Sim, concordo com você. Por quê? Nós falamos joio como orgulho. Vamos deixar só o orgulho. Quando eu começo a ser orgulhoso, talvez eu nem sinta que orgulho eu tenho. Eu nem sinto. E continuo a ter orgulho. Só que, neste momento, o orgulho vai se acentuando de tal forma que vai fazendo com que as reações dos outros a esse meu sentimento faça com que eu tenha que modificar em mim várias posturas. Então, veja como a sua pergunta é pertinente, mas se a gente vamos olhar com esses sentimentos que nós já falamos, orgulho, egoísmo, vaidade. Tá bom? Deu para responder? Então, tá certo. Você queria fazer outra pergunta? Sim. Tem uma colocação do Anderson aqui. O Anderson disse: eu entendo como joio aquilo que não nos é útil. Por isso, separar o trigo do joio, pois o trigo pode nos dar algo, o joio não. Foi justamente isso que eu falei. Como é que eu posso achar o joio? Como é que é? Ela falou que o joio não é? Separar o trigo do joio, pois o trigo pode nos dar algo, o joio não. Não. Quando você iniciou, você disse que o joio era... O joio... Calma. Não é útil. Ele disse: eu entendo como joio aquilo que não nos é útil. Ah, sim. Bom, é isso que eu queria. Nós temos que iniciar daí.
Vamos fazer uma pergunta que não precisa de vir resposta, mas vamos lembrar que todos nós, eu acho que sem exceção, teve o orgulho como algo bem produtivo para si, que foi muito útil enquanto possível. A vaidade e outros sentimentos desse naipe. Tá certo? Então, dizer que o joio não tem, não é uma realidade. Nós só vamos entender isso depois de algum tempo. Pode falar. Você está no mudo, Marcelo. Obrigada, Diane. A Claudine fez uma consideração. Eu não estou entendendo por que começou a parábola com o reino dos céus, pois esse, para mim, tem a ver com o local sagrado, exceto se ele quis dizer que o reino dos céus seja o nosso interior. Okay? A resposta que eu posso dar é que todos nós recebemos do Pai o que havia de melhor no universo. O trigo, que representa o amor do Pai. Logo, o nosso templo material, não só o espiritual, mas o material também, é sagrado. O reino dos céus é tudo aquilo que nós nos colocamos a estar presente a todo momento dentro dos ensinamentos que nos chegaram. O apoio levantou o dedo. Joel, enquanto você estava falando, eu estava lembrando da palestra da semana. Agora eu me perdi, que é quarta e sexta. A palestra do semeador. Foi sexta-feira, né? E onde fala justamente sobre as sementes serem plantadas, né? E enquanto você estava falando, eu acabei lembrando disso, que nós somos também o terreno onde a semente é plantada. Onde foi plantado o trigo? Sim. Pelo menos pelo que... Eu tenho que ver aonde eu estou plantando minhas sementes e que tipos de sementes eu estou plantando. Sim, perfeito. Perfeito. E nesse caso, eu tenho em mim as sementes do trigo, como você falou, que veio do Pai, que é uma semente pura. Mas como eu estou em crescimento, como eu estou aprendendo, às vezes não, né? Muitas vezes eu acabo plantando o joio ali no meio. Perfeito. E eu vou ter que ter a paciência de ver essa plantação crescer para poder amadurecer e reconhecer quem é quem. Positivo. Positivo. Não é isso? É isso. Eu acho que não mudei nada aqui. Não, é porque eu estava tentando raciocinar e quando você foi falando, aí também me veio a palestra anterior que acrescenta muito também nisso que você está trazendo. Sim. Tá certo. Vai, Marcelo. Vamos lá. Se o joio são sentimentos não tão bons que ainda temos, posso acreditar que o joio não é retirado, e sim que ele se transforma em trigo?
É o seguinte. Como nós colocamos... Porque, repare bem, eu estou tendo um segmento, estou falando em nós. E, às vezes, as perguntas começam não por culpa e continue, por favor, a fazê-las. Mas eu estou fazendo um segmento. Tá? Eu estou fazendo o quê? O homem, ele é seu próprio campo, sua própria seara, onde ele tem o trigo mais puro já recebido por Deus. E, por suas experiências de aprendizado, ele coloca sentimentos não tão bons como orgulho, vaidade, que nós aí vamos chamar de joio. Concorda? Foi isso que nós falamos até agora. E este joio, nós explicamos, se nós quiséssemos hoje, aqui, não quero mais ter pecado. Eu não tenho mais orgulho, eu não tenho mais vaidade, eu não sou mais egoísta, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Tudo que não é bom, retiraremos de nós. O que é que sobraria de nós? Se eu tiro tudo que não é tão bom, nada sobraria de mim. Você vai ficar puro, você vai ficar só com as coisas boas. Não, não existe isso. O conjunto da minha obra foi feito com meus acertos e meus desacertos, com minhas vaidades, com meus egoísmos e com meu trigo. Tudo isso é o conjunto meu. Se eu tiro de mim todas essas experiências, como orgulho, vaidade, como é que eu vou passar por experiências se eu não as tenho mais? Eu voltaria a estar casando. Então, eu sem aquilo que não é tão bom, eu nada seria. Deu para responder? Tem algumas perguntas, Joel, mas eu acho que vou deixar você dar um pouquinho de segmento da palestra, para você poder ter um pouquinho seu raciocínio. A palestra minha já está quase no final. Por isso que eu falo de pergunta. Sou eu e o meu amigo, e meu amigo Fred. Meu amigo Fred ainda se esconde desgramado. Se você quiser, tem mais perguntas aqui. Pode Se você quiser seguir com a palestra, você também pode dar um... Falta pouco. Tá bom. Então, vamos lá. O joio e o trigo são sementes, certo? Bons e maus são filhos do mesmo pai. Assim sendo, o que nos difere e o que nos iguala? Eu me desconectei aqui. Tá bom, vou repetir para você. O joio e o trigo são sementes. Não sei. Bons e maus são filhos do mesmo pai. Assim sendo, o que nos difere e o que nos iguala? Das sementes? Uma semente foi plantada por ele lá em cima. Ele nos deu tudo aquilo que havia de bom em todo o universo. Essa pergunta me parece muito aquela pergunta que diz o seguinte: se existe o bem, Deus também fez o mal. Ele fez? Ou o mal foi nossas experiências? É a resposta que eu posso te dar, colocando duas coisas mais ou menos plausíveis. Deus nos deu a semente do trigo. Simples, fácil. Ele nos deu a semente do trigo. Nós
fizemos essa semente do joio, através de nossas ações, através das nossas mudanças, através de nossos equívocos. Deus não daria o joio para prejudicar o homem, da mesma forma que ele não deu o mal. Concorda comigo, Apollo? Você está aí para me ajudar. Desculpa, eu estava pensando outra coisa aqui. Quando foi falado no joio ser transformado em trigo, eu estava raciocinando na situação de que nós vamos aprender a lapidar, vamos aprender a trabalhar nossos sentimentos e tudo, mas, como você falou anteriormente, o trigo é uma semente plantada do Pai. O joio é uma semente plantada nossa. E essa semente, ela vai ser utilizada por nós com a maturidade e com a sabedoria e com o equilíbrio a auxiliar a proteger o trigo que nós temos. Porque, na realidade, quando as duas estão juntas, ali no terreno, o joio, ele auxilia a proteção do trigo para que ele possa crescer também. E crescer forte. Por isso que nós muitas vezes temos que ter a paciência para esperar os dois crescerem, para poder separá-los, e aí o joio vai fazer a sua parte, porque ele não é utilizado para comida, mas pode ser utilizado para outras coisas, e o trigo vai fazer aquilo que ele precisa em cada um de nós, né? Então, as duas sementes, elas vão frutificar em nossa vida, em nosso caminhar. Então, eu não sei se era isso que você estava falando, mas era isso que eu estava pensando quando você falou. Pensando já é ótimo, já é ótimo. Tem mais alguma, Marcelo? Tem um bom aqui, Joel. Vamos que eu estou precisando de tempo aqui. Próxima pergunta. Com o nosso amadurecimento, vamos saber separar o joio do trigo? O que é que foi dito? Foi plantado o trigo e apareceu o joio. O trigo continuou até a hora da ceifa. O que é a hora da ceifa? Não é a hora da verdade. Não é a hora em que nós precisamos ter corretamente conosco o que já sabemos, o que já aprendemos e o que podemos fazer com tudo que nos cerca. É a verdade. Então, o trigo, ele também tem a paciência de ir, porque ele também vai progredir. Saúde. Amém. Porque o trigo também vai progredir. Se vocês olhassem na graminha, não existe uma só espécie de trigo. Sabiam disso? São vários tipos de trigo. E nós também vamos fazendo esse trigo ficar tão perfeito que ele vai, consequentemente, entendendo que todos aqueles joios que nós levávamos não são necessários mais. Ou, pelo menos, que não os destruamos de uma vez, mas, pelo menos, vamos colocando, administrando cada um deles. Hoje, por exemplo, cada um de nós
com pouco que conhecemos da vida e do Evangelho, já bem, não vou dizer bem, já administramos os nossos, já administramos as nossas imperfeições. Qual é a pessoa orgulhosa? Que sabe que é orgulhosa, mas se mantém num patamar em que aquele orgulho, pelo menos, não se acentue. E aquele vaidoso que existe, que ele gostaria de ficar no pedestal, mas hoje ele já fica, pelo menos, no primeiro degrau, assim como estivesse descansando o pé. Isso é sabedoria do quê? Do trigo. Do nosso trigo, que com o passar dos anos, dos séculos, da vida, das existências, aprendeu o nosso comportamento, pelo menos, adequado. Pode ir, Marcelo. Pode, vamos lá. Não. Tá bom. Me chamou a atenção a questão da paciência, de esperar ambas as plantas crescerem para que pudessem ser separadas. Seria possível explicar mais sobre isso? Aí tem uma pergunta que eu acho que pode ser falado junto. A pessoa pergunta qual o verdadeiro significado da expressão separação. Eu acho que as duas se juntam, assim. Oh, olha só. Como é que foi a primeira pergunta mesmo? Sobre a paciência, por que tem que esperar as duas crescerem para poder separar? E a outra pergunta é qual o verdadeiro significado da palavra separação? Vamos para a primeira pergunta. Precisamos ter paciência. Repare que nós estamos falando no homem, somente no homem. Quer dizer, eu estou falando para a Adriana, para a Andresa, para eu mesmo, para a Marcela, para a Solange. Estamos falando para o homem. E cada homem tem que olhar em si próprio. Pergunto eu, adianta ser impaciente para você ser aquilo que você não é? Vamos supor que eu tenha entrado numa igreja e nessa igreja eu aprendi que eu não posso ser orgulhoso, vaidoso, egoísta, eu não posso ser nada. Todos esses joios que eu tenho, eu não posso ser. Eu ouvi mesmo, e ouvi acentuadamente que eu não posso ter esse joio. Eu vou conseguir me modificar da noite para o dia. Quando nós sabemos que a natureza não dá pulo, eu tenho que ter, no mínimo, paciência. Eu tenho que me colocar numa situação que eu quero aprender, experimentar e conhecer aquilo que eu faço. Aí, com isso, eu vou podendo retirar esse joio da forma que Jesus falou. Mas eu tenho que me olhar como o ser que tenho dentro de mim o trigo e o joio. Paciência faz parte. Deu para entender aí a paciência? Deu a resposta? Eu vou aguardar a pessoa responder. Não, é isso que eu quero saber. A outra pergunta era qual é o significado da palavra separação? Separação é separar mesmo. É colocar um em cada lado. Há algumas
Algumas interpretações, inclusive, falam da separação dos bodes, das ovelhas dos bodes. É uma das interpretações que tem no pão, no trigo e no joio. Eles não dizem, vamos colocar um em cada lado, de cá vai para o reino dos céus, ou de cá. É separação, é separar, é fazer com que não fiquem juntos. Agora, poderia haver uma confusão, é que é nos dito que Jesus, ele tem em si todos esses joios que nós temos. Ele já teve. Só que ele já passou por isso. E ele sabe disso, e ele sabe muito bem disso, porque ele via em nós aquilo que ele já tinha aprendido. Só que para ele foi um aprendizado. E ele aprendeu, teve conhecimento. E quando ele conheceu, sabia de tudo, ele pôde ser o mestre que ele foi para nós. Deixa o apoio falar aqui. Fala, Paulo. Joel. Não. Joel não, pai. Tá, pai. Gordo para os íntimos. Quando a gente fala nessa separação, a gente tem que lembrar que, na realidade, essa separação é mais no intuito moral do que propriamente uma separação materialmente falando. Porque se você fala que nós temos os sentimentos, a melhor parte vem de Deus, e nós criamos as distorções que fazemos do amor, para que essas distorções, elas que são o joio, no caso, elas possam estar equilibradas, eu vou ter que trabalhá-las, eu vou ter que lapidá-las. Né? E esse trabalho que eu vou tendo é um trabalho de formiguinha, não sai de uma hora para outra. Até conseguir chegar ao equilíbrio para que esses sentimentos que eu erroneamente estava atuando com eles, eu comece a trabalhar de uma maneira harmônica com toda a criação do Pai. Então, nesse caso, não é uma separação materialmente falando, mas é um trabalho moral que eu vou fazendo. E com isso, não é isso? Eu me separo. Esse separar aí, ele não tem outra coisa senão um afastamento. Jesus, ele tinha todos esses, ele conhecia todas essas imperfeições, mas estava afastado delas. Somente as conhecia. Ele não estava junto com as imperfeições, porque senão ele seria orgulhoso. Mas ele conhecia o orgulho e moralmente ele o afastou. Sim. Deixa eu explicar por que eu estou falando isso. Porque a gente tem aprendido que um orgulho equilibrado, sem prejudicar ninguém, ele é saudável. Então, para que eu consiga estar bem, eu também preciso estar orgulhosa do que eu executo na minha vida. Então, eu não posso me afastar do orgulho. Eu tenho que trabalhar esse orgulho para que ele seja um orgulho equilibrado. Não é isso, não? Bem, quem é meu mestre? Oi? Quem é meu mestre? Jesus. Ele era orgulhoso? Ele tinha o orgulho, entre aspas,
Porque ele tinha satisfação do que ele fazia. Não, ele fazia com enorme dificuldade, muitas vezes, Tá. porque ele sabia a responsabilidade que ele tinha. Ele recebeu algo para fazer. E ele não veio aqui para dizer, olha, estou orgulhoso do que estou fazendo. Não é isso. Não Ele foi sabia isso que eu falei, não. Você disse que tem orgulho do que faz. Sim. Fazer as A minha coisas. autoestima, eu preciso ter orgulho do que eu executo. Senão, eu não executo, eu não faço com prazer. Era nesse sentido que eu estava falando. Mas o Mestre Jesus, naquele momento, para nós, precisava da autoestima. É isso que eu estou perguntando. Então, é uma afirmação muito difícil de ser feita. E eu acredito que não. Ele simplesmente fez aquilo que foi necessário. E, aliás, não foi só ele, não. Muitos profetas fizeram aquilo. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Mas eu não estou desprezando o que você está falando. Eu só não posso chegar a dizer que meu mestre, que aqui chegou, precisaria desses recursos. Entende? Só isso. Eu não tenho condições de falar. Pronto, Washington. Vamos lá. Sempre nos é falado que não devemos retirar nossos sentimentos ruins, e sim trabalhá-los e lapidá-los, transformando-os. Por isso, questionei se o joio pode ser transformado em trigo. Não precisava falar. Já respondeu, Marcela? Faz outra. Desculpa, vamos para a próxima. Próxima pergunta, Joel. Então, posso entender pela parábola que o Pai nos fez bons, como as sementes boas, mas se nasceu o joio, foi pela nossa invigilância e livre-arbítrio que ele brotou? Sim. Sim. Resposta afirmativa. Próxima. A presença do joio também pode ser útil para que possamos enxergar e dar valor ao trigo? Sim, perfeitamente. Porque a retirada do joio dá muito trabalho. E é por isso que o trigo ele é tão valioso. Aí nós damos valor a ele. Agora o Anderson quer fazer uma pergunta. Opa, tudo bom, Gil? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. É o seguinte, antes de começar a palestra aí, eu sempre costumo dar uma lida nos temas e eu achei um texto bem interessante sobre essa questão, sobre o termo separar o joio do trigo. E interessante que ele é voltado para a área de marketing, não é nem voltado para a questão bíblica, nada disso, né? Quando eu coloquei lá em cima que é aquilo que não nos é útil, o tal do joio, né? Foi um pouco levantando esse conceito, porque o texto ele fala muito sobre essa questão da nossa vida, né? Que tudo na vida a gente tem que ter um propósito, uma vocação, um propósito muito voltado para a vocação, né? Ou seja, nossos talentos, nossas virtudes serem utilizadas em favor do mundo, né? Da sociedade, do país, né? Tanto para as pequenas coisas como para as grandes coisas também, né? Não é como um geral, obviamente, cada etapa da nossa vida a gente teria que ter essa ligação entre nossas coisas boas, talentos e virtudes, né? E aquilo que a gente pode usar em favor do mundo, tudo aquilo que a gente tem de bom que a gente pode usar em favor do mundo. E isso seria propósito, isso seria nossa vocação, porque sem propósito não existiria o trigo, só existiria o joio, né? Eu achei isso interessante e eu
gostaria de compartilhar esse sentimento com vocês e saber até qual a sua opinião sobre isso. Obrigado. Eu posso ser sincero com você? Hoje as coisas para mim estão meio difíceis, tá? Mas tudo bem. Eu espero estar indo correspondendo com o que posso. Anderson, o problema é o seguinte: eu queria que você falasse devagar o que você deseja para que eu possa raciocinar. Pode ser? Eu entendi todas as suas palavras, mas não entendi. Tá. O texto que eu li, ele falava essa questão da frase, né? Separar o joio do trigo, muito voltada para a nossa vocação, nosso propósito de vida, né? Ou seja, nossas virtudes e nossos talentos serem utilizados em favor do mundo, da sociedade, de outras pessoas, né? A gente usaria tudo aquilo de bom que a gente tem para o mundo, né? Isso seria a nossa vocação, nosso propósito de vida. E esse texto que eu li, ele encerra da seguinte forma: que sem propósito, sem vocação, não teria trigo, só teria o joio, né? Por isso eu coloquei essa questão do joio ser uma coisa talvez inútil, descartável, e o trigo como aquilo que é realmente essencial para nossas vidas, de forma que a gente possa ter um propósito, um objetivo de vida. Então, sim, isso aí eu entendi perfeitamente o que você falou. Eu acho que está perfeito, tá certo? Mas o que eu estou, desde o início, tentando fazer com que as pessoas pensem é no segmento que eu estou dando. Quando, lá no início, eu falei da história da criança e do cientista. Não falei? Você estava aí, você ouviu. O que é que aconteceu quando a criança ela endireitou a figura do homem, que estava toda cortada, e, com isso, ela fez um mapa do planeta. Mapa mundi, todos os países. Não foi isso? E aí o cientista, qual foi a conclusão que ele chegou? Que não é para endireitar o mundo, era para endireitar o homem. Que o homem endireitado, quer dizer, moralmente, pelo menos correto, e essas coisas que você falou, o que acontece com o mundo? O mundo seria maravilhoso. Deu para entender? Mas eu estou falando desde o início com base em nós. E estou colocando o joio como os nossos defeitos. Eu não preciso falar do trigo. Ah, você tem amor ao próximo, você é caridoso. O trigo está aí. Isso foi Deus que nos deu. Ele sabia que demoraria a gente a entender esse processo, mas faria. Hoje, se a gente colocar na balança nossas virtudes, nossos defeitos, talvez as nossas virtudes estejam até um pouco maior do que nossos defeitos. Hoje nós já estamos compreendendo que eu não preciso mais daqueles sentimentos primitivos para me tornar o que eu sou. Será que eu preciso do orgulho para dizer que eu sou isso, sou bom daquilo? Não há necessidade mais. Hoje, para você ter uma ideia, qualquer um de nós hoje se coloca à disposição de fazer uma palestra sem se preocupar em ser a melhor palestra, o melhor palestrante, que teve o tempo atingido. Você vê, hoje todos nós fazemos isso. Tem alguém aí que se julga o melhor? Não tem, pelo menos do que eu tenho visto. Todos têm feito, ou têm tentado fazer, vamos dizer assim, com a maior humildade do mundo. Para isso foi colocado apoio técnico, apoio, moderador, e vocês que ficam fazendo perguntas. Então, não existe, e não pode existir hoje, esse tipo de sentimentos que era de um passado remoto. Dizer que nós hoje somos perfeitos, Nossa Senhora, falta muito, mas nós já nos descobrimos
com muitas imperfeições e, que é melhor, não nos envergonhamos delas. Achamos que não foram tão boas, mas não mais ficamos envergonhados por elas. Mais alguma coisa? Tá Sim, bom, Wenderson? sim, mais alguma coisa. Wenderson? Vamos, dona Marcela. Obrigada. Vamos lá. As sementes foram dadas pelo Pai. Então, cabe a cada um de nós saber quem vai ter valor para nós, não é? Já que ambas as sementes foram dadas pelo Pai. Essa é a pergunta. Olha, eu estou ficando meio maluco com muitas coisas. Teve uma hora que disseram que o trigo foi dado pelo Pai e que o nosso joio foi dado pelo pelo nosso livre-arbítrio nas escolhas que fazemos e fizemos. Não foi isso. Então, eu não posso dizer que o Pai tenha nos dado pior, da forma que eu gritei aqui, apavorado, meu Deus, o Pai só deu bondade, ele não deu as coisas más. Foi isso que nós falamos. Mas eu continuei a pergunta. O que eu posso responder é que o joio é construção nossa. Adriana, eu estou te achando muito quieta. Quer falar? Ajuda o Pai. Por enquanto, não tem mais perguntas, tá, Joel? Por enquanto. Ajuda o Pai. Eu acho que o senhor já falou tudo que tinha que falar, o senhor está sustentando aquilo que o senhor veio trazer para nós, e está coerente. Então, eu acho que eu não tenho que ajudar nada, não. Porque, como a Andresa falou, às vezes há coisas que a gente fala e que deixa dúvida. Eu não gostaria de deixar dúvida. Mas gostaria também que as pessoas entendessem o segmento que está sendo dado, para que a gente não fique para lá e para cá. Porque eu também, de vez em quando, eu me pergunto. O moderadora tem duas perguntas, uma da Ilon e outra do meu amigo Leslie. Já foram feitas. A da Ilonca já foi feita lá em cima. E ela está pedindo para falar, Marcela, olha o chat. Tá, desculpa. Então, pode falar, Ilonca, quer falar? Não, eu acho assim, o que está sendo interessante para mim nessa palestra, e eu queria só ponderar isso, é porque, na verdade, eu acho que todos nós já ouvimos 1000 interpretações dessa parábola. E o que eu estou achando interessante é que o Joel está trazendo uma interpretação, que é essa de que a semente do trigo, ela foi lançada por Deus, mas a do joio é uma construção nossa. Essa é uma interpretação. Mas é interessante como às vezes a gente fica fixado, de repente, numa outra interpretação que a gente ouviu lá atrás, numa outra palestra. E aí toda hora a gente fica tentando colocar o que ele fala dentro da caixinha da interpretação anterior, e não funciona dessa forma, né? Para mim, o que está sendo colocado hoje é extremamente interessante e me dá esperança, porque é aquela sensação de que, ainda que seja uma construção minha, no final, essa construção ela vai ser desfeita. E quando chegar no momento da colheita, esse momento da colheita vai permitir esse desfazimento, né? Talvez de uma forma não tão agressiva, talvez não vai ser arrancando e queimando, vai ser talvez uma coisa natural, como o Joel falou, é o momento da verdade, é aquele momento em que o joio nem vai estar lá,
né? Eu acho muito interessante, Joel, a forma que você está colocando. Tá sendo bastante importante para mim. Tá, obrigado. Posso, então? Tem mais pergunta? O Wesley quer falar. Joel, tudo jóia? Graças a Deus. Muito bom, sempre ouvir a palestra do senhor. É a experiência que manda. Dentro eu gostaria de ouvir o conselho do senhor aí, dentro do tema da palestra, com a experiência de vida que o senhor tem aí, em poucas palavras, qual a melhor forma de nós separarmos o joio do trigo? Com a sua experiência aí. Você quase que deu a resposta. Eu separei muito joio da minha vida pelo tempo. Porque o tempo vai me dando mais maturidade, mais conhecimento, mais experiências. Isso vai fazendo com que eu comece a perceber que muita coisa... Quer ver só um negócio? Eu vou dar um exemplo rasteiro, tá? Como eu gosto de dar. Pé no chão. Você luta a vida toda para ganhar dinheiro. Luta. Chega no final da vida, que você olha, procura e diz assim: cadê minha família? Onde estão meus amigos? E você se vê um homem, às vezes, até com dinheiro, com nada ao seu redor. Perfeito? Então, isso vai te trazendo uma experiência que você vê. Não foi à toa o trabalho. O trabalho foi dignificante. O que eu pude oferir desse trabalho foi bom. Mas será que foi bom dentro daquilo que poderia ser administrado? Será que eu precisaria fazer tanto como eu fiz, que esqueci do que estava à minha volta? É isso que eu falo. A experiência que vai dando a gente que determinados joios, porque, presta atenção, eu posso ficar um pouco mais tranquilo em relação ao orgulho, à vaidade. Mas e o egoísmo? Então, tudo tem que ser com o tempo, com as experiências. Aquilo que a gente já compreende e aquilo que a gente se propõe. Eu não posso dizer a você, como eu dei o exemplo da gente ir à igreja e na igreja dizer que a gente não pode ser orgulhoso, vaidoso, porque Deus, porque Jesus... Olha, por favor, não estou imitando, estou dando só o exemplo. Então, eu ouço 10, 20, 30, passo 10 meses lá na igreja. Será que no 11º mês eu vou dizer que eu estou livre disso? Duvido. O meu orgulho sempre foi muito forte para ser derrotado em 10 meses. É uma questão disso. Perfeito? Respondeu sim, senhor. Muito obrigado por isso. Há certas perguntas que as respostas são difíceis de ser dadas, mas podem ser observadas. Perfeito? Deixa eu fechar aqui para a gente terminar, que eu estou precisando terminar. Ô, Fred, você queria fazer uma pergunta aí. Passou por cima até da moderadora. Mas como você é meu amigo, vai lá, seu bandido. Se escondeu aí, botou no escuro. Seu Joel, eu me sinto, assim, honrado em participar da palestra do senhor. Primeiro, porque todo mundo sabe que eu rasgo seda para o senhor. Isso é incontestável. Mas, assim, a gente tem que ficar muito atento com os ensinamentos de Jesus. Porque sempre que ele ensinava por meio de parábolas, foi o que a Adriana já havia falado. Existem 2 elementos numa parábola. O elemento material e o elemento espiritual.
O elemento material ele é fixo. Você sempre foca na semente, na germinação, e assim, é muito materializado. Agora, o elemento espiritual, ele sofre uma variação de acordo com o tom que a gente está dando para as palestras. E eu entendo justamente a interpretação do senhor, porque ela foi perfeita. Ela tirou um pouco as pessoas da zona de conforto, trazendo uma outra condição em detrimento à questão de uma interpretação. E aí, olha que legal, todo mundo que está aqui, às vezes, fala assim, nós estamos perdendo tempo. A gente não perde tempo quando a gente escuta uma interpretação diferente, porque é justamente nesse momento que esse joio que o senhor está falando aí, que ele vai sendo ressignificado. Então, quando o senhor traz isso para a gente, aquele negócio fica assim, blululô, blululô, bluf, explodindo, blululô, blululô, bluf, explodindo. Aí você não entende, de repente, o joio nessa fala. Não tem problema, porque cada um entende dentro daquilo que conhece. Né? E aí o que vai acontecendo? Repetidamente a gente vai escutando essas interpretações e chega uma hora que esse blululô para e é como se fosse a ficha caindo. É justamente quando você entende esse joio, porque uma coisa é a tradução da palavra, exemplo, ressentimento, vamos supor que seja um joio, mas a tradução é fácil, a gente é muito precário na expressão em palavras, porque quando a gente pega o sentimento, ressentimento, às vezes eu tenho que assistir 20 palestras com o senhor e com vários temas diferentes para entender o que significa isso. Porque uma coisa é o conceito, a outra coisa é o ressentimento cravado em mim, que é justamente isso que o senhor está trazendo. E é justamente nessa onda de repetição é que a gente vai se flagrar, justamente como eu me flagrei agora em relação ao joio. Que eu estava aqui relutando em entender qual era esse joio. Mas se a gente analisar com olhos mais profundos assim, a gente começa a ter uma visão transformadora. E assim, desculpa, eu só interferi porque eu achei interessante essa visão que o senhor trouxe, que eu ainda não tinha analisado com esses olhos. Obrigado, senhor Joel. Olha, para ser honesto com vocês, hoje eu posso falar abertamente, Adriano? Posso falar mais abertamente? Posso hoje? É o seguinte, eu estava deitado, até falei com a Andresa, quando esse tema chegou para mim dessa forma. Entenderam? Então, não fui eu que fiz essa mudança. Foi-me dado, por intuição, o que deveria ser dito. Não foi-me dito como, mas foi-me dito o segmento que deveria ser dado. E eu estou dizendo isso porque eu estava com medo de não estar aqui hoje, por algum problema, talvez até problema físico, e até falei com a Andressa para vir aqui para eu dizer a ela, foi, Andressa, como é que eu estava pensando. É isso que eu queria dizer, tá bom? Joel, tem uma última pergunta, pode fazer? Pode. Pode. O joio modifica com a mudança de valores? E essa foi a última pergunta. Olha, sim. Por exemplo, quase todos nós aqui somos casados. Concorda? Quem não é casado tem um cunhado, tem alguém de perto. Todos nós somos. Quantas coisas nós mudamos em função do outro? E não mudamos por imposição. Mudamos simplesmente por harmonia, por isso e por aquilo. Concorda? Então, o joio, a meu princípio, esse orgulho pode me trazer experiências tão válidas que ele próprio, o orgulho, terá orgulho pelas experiências que ele me deu. Mas agora o orgulho que ele vai ter é um orgulho sadio. Interessante, não? Que foi? É um orgulho sadio. Neste momento é um orgulho sadio. Se o orgulho que eu tive ao longo de muito tempo da minha vida
me trouxe coisas boas para eu me modificar, ele poderá ter orgulho daquilo que ele se permitiu. Por isso que o joio, gente, eu apenas trouxe uma ideia. Mas pode, como foi dito há pouco, começou com Adriano, o joio também é modificável. Para isso, nós estamos no mundo de aprendizado. Mas deixa eu terminar, senão eu não termino. Agora que já chegou lá no finalmente, graças a Deus, né, que eu ia pensar que ia ficar em meia hora. Vamos lá. Não existe outra razão para que um mestre nos ensinasse a não destruir o joio antes do tempo previsto. E hoje sabemos que se fôssemos apagar de nossa existência tudo aquilo que não é bom, nada sobraria de nós, pois nossas experiências seriam perdidas. Não havendo, portanto, como tirar lições para a nossa mudança de postura, de atitudes e modificar sentimentos. Assim, verificamos que o joio somente poderá ser separado de nossa melhor parte quando ocorrer a ceifa, entendendo que os nossos sentimentos não edificantes serão por nós afastados quando entendemos que o nosso trigo produz fruto de amor, alegria e paz. Neste momento, já estaremos também entendendo que o nosso joio produzia ódio, depressão, perturbação. Temos a mais nítida noção de que o trigo produz fruto da bondade, enquanto o joio produz impaciência e perversidade. O trigo produz fruto de fidelidade, mansidão e domínio próprio. O joio produz infidelidade, rixa e desgraça na vida. Por isso o trigo será colocado no celeiro do Senhor e o joio será queimado. O trigo é maleável e se curva com facilidade, ou seja, ele é humilde. O joio é muito rígido e não se curva nunca. Isso é retratando o nosso eterno orgulho. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O joio fica mais enraizado, mais difícil de ser colhido. O lugar do trigo é no celeiro, o do joio é no fogo, pois não tem utilidade, faz mal. Muitas vezes o joio é plantado em nossas vidas quando descuidamos, temos falta de disciplina, damos lugar ao espírito mundano, enfraquecemos moralmente e somos negligentes. Ai de nós, aí nós nos tornamos presos do mundo, soberbos, indisciplinados, prejudicados com o veneno que o joio possui. Gente, vocês desculpem se eu ir mais coisa, porque não é muito fácil fazer certas coisas com outras coisas. Também. Tá bom? Mas, olha, eu estou muito feliz, principalmente pela participação de vocês. Obrigado a todos que me ajudaram a ir até este final. Obrigado a todos por tentarem, pelo menos tentarem, compreender aquilo que foi dito. Quis trazer algo novo. A gente fica cheio de ver livros repetindo a mesma coisa. Na fraternidade, pelo que eu saiba, pelo tempo da fraternidade, sempre nos foi proposto
abrir uma visão mais ampla, para que nós possamos entender várias faces de um mesmo prisma. Porque tudo é um prisma só, mas que tem muitas faces. E cada face nos traz uma cor. E essa cor é a cor da verdade e da interpretação de cada um de nós. Sim? Eu gostaria que o senhor, antes de finalizar, o senhor pudesse nos falar um pouquinho, muito rápido, sobre o aniversário da Fratê. Agora, realmente, desculpa, nós estamos em setembro, gente, eu estou pensando em novembro, deixa, tá lá, estou doido. Você quer que eu fale no meu? Eu falo no meu, que vem daqui a alguns dias. Gente, estou aqui porque dia 3 de outubro é um dia feliz para esse velho aqui, tá? Foi um dia que finalmente disseram, vai e aproveite. Estou tentando aproveitar, de qualquer forma. Gente, meu muito obrigado. Que Deus esteja no coração de cada um. E hoje eu vou dar o meu apoio à oportunidade de fazer a oração final. Meu querido. Marcelo, não, desculpa, só para pedir para o mundo. Meu querido Mestre Jesus, estamos aprendendo cada vez mais as palestras, as parábolas que nos trouxe para nos possibilitar novos raciocínios. Agradecemos essa parábola de hoje, que nos faz buscar reconhecer o que temos de joio e como fazermos para o trigo crescer forte e sadio. Por tudo que temos ouvido, por tudo que ouvimos, te agradecemos neste momento. Te agradecemos o palestrante que veio com toda boa vontade nos auxiliar nessa compreensão. Te agradecemos cada um que aqui está hoje, juntos, na busca de um entendimento maior e que assim nos aproxima cada vez mais do Senhor. Só posso te agradecer sempre, por estar em meu coração, por estar em meu lar e também iluminar ao lar de cada um que neste planeta vive. Que possamos nos dar a mão, Pai, e estarmos juntos para que esse planeta cresça conosco, que nós possamos ser seus cooperadores nessa seara. Assim seja.